Rayane dos Santos, a grande ginasta brasileira que fez história nas Olimpíadas e deu muito orgulho aos brasileiros enquanto ainda estava em atuação. No vídeo de hoje dos maiores da história, eu vou lhe contar a história de uma das ginastas mais incríveis e inovadoras não só do Brasil como também do mundo. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Infância e início de carreira. Daiane Garcia dos Santos, mais conhecida como Daiane dos Santos, nasceu no dia 10 de fevereiro de 1983, em Porto Alegre, filha de Moacir dos Santos e Magda Garcia dos Santos. Ela começou a treinar ginástica aos 11 anos, idade considerada tardia, quando foi descoberta pela professora Cleusa de Paula no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, conhecido como CET. Mais tarde, foi transferida para o Grêmio Náutico da União. Uma carreira brilhante. Aos 16 anos, conquistou 2 medalhas, prata no salto sobre cavalos e bronze por equipes, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Em 2003, passou a morar em Curitiba e durante o Pan-Americano de Santo Domingo ganhou bronze por equipes. No mesmo ano, fez história ao se tornar a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Mundial de Ginástica, disputado em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos. Além disso, apresentou pela primeira vez o salto duplo twist carpado. Além dessas, Daiane ainda ganhou a medalha de ouro em Stuttgart e Cottbus, na Alemanha, e em Lyon, na França. Tornou-se campeã no solo em Birmingham, na Inglaterra, ouro em Moscou, ganhou a final realizada em São Paulo, bronze no solo da Copa Mundial Ghent e a medalha de prata por equipe no Pan-Americano do Rio de Janeiro, onde sofreu uma grande lesão. O duplo twist carpado. Quando competiu no Mundial de Ginástica, disputado em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos, Daiane executou o famoso salto duplo twist carpado, mais conhecido como Dos Santos, o que lhe garantiu o ouro na competição e o título de primeira brasileira a vencer o campeonato. Desenvolvido em parceria com o técnico ucraniano Oleg Ostapenko, o duplo twist carpado é uma variação do salto twist, em que a atleta gira em torno de si e depois dá um mortal duplo. Em entrevista ao podcast Joel J, ela conta como foi a execução desse salto. Confira o pedaço. Eu sei que isso é legal, tá? Aham. Não, isso não é legal. Isso é mais do que legal. Isso é maravilhoso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, assim, pra você que criou o salto, que meio que foi, aspas, contra as leis da física, fecha aspas. Quantas vezes você treinou aquele negócio? Você consegue, sei lá, dar um número aproximado? É que a história do duplo twist carpado também é um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Tá. O duplo twist carpado, ele é uma evolução de um salto que já existia, que era o duplo twist grupado. Um pouco antes do Pan-Americano de Santo Domingo, 2003, ok. eu sofri uma lesão, tipo, 2 meses antes, um pouco menos, porque o Mundial foi depois, eu sofri uma lesão no menisco. Meu menisco quebrou, esfarelou e eu operei o menisco. Tá. Antes da competição. Ok. Só que eu tinha uma série, e eu tinha um elemento na série que eu não tinha como eu treinar. Era inviável de eu treinar, porque tinha uma posição que eu não conseguia fazer naquele momento. Então, eu já fazia duplo twist grupado, e o Oleg deu a ideia... Como que é o grupado? É que você segura assim? Flexionada, joelho flexionado. Porque o carpado é 90 graus, Isso, né? o carpado é com a perna estendida, É porque no quando eu ângulo fazia de 90 o carpado graus. também, eu tinha um pouco Você de lembra dificuldade. quando você fazia, né? Eu lembro. Você lembra? Mas daquele jeito. Isso. O carpado com a perna estendida no ângulo de 90 graus, né? É porque eu tinha pouca flexibilidade, eu fazia 100 graus, aí não era legal. Esse não era muito bom, aí eu falei, vou fazer diferente. É. E eu já fazia o duplo twist na série, o grupado. Então, Peraí, então, é o que eu fiquei de groselha aqui, o grupado duplo twist grupado é com a perna flexionada. A diferença entre os twists, porque depois eu tive outro, né? É a posição do corpo. A posição do corpo é diferente. que sai Não, a posição de saída é a mesma. A posição do movimento é diferente. no ar. No Eu ar. tô te perguntando porque eu Não. esqueci. Não, tudo bem. E eu acho que também é bom pra gente explicar também pras pessoas, bom, pra elas eu entenderem. saio igual. É uma questão técnica e biomecânica, mas eu sempre tento explicar. Tá. O que acontece? A ginástica tem uma diagonal, né? Digamos aqui a ponta da mesa, Ok. né? Pra todo mundo ter uma ideia. Eu começava de costas pra diagonal, Tá bom. virava uma meia volta, ou seja, ficava de frente, Ok. e fazia 2 mortais pra frente. Certo? Isso é bizarro. Isso é um duplo twist. Existia na posição grupada antes, que era com a Peguei. perna flexionada. Ok. Como a gente tinha que treinar um outro exercício, o Oleg teve a ideia de fazer na posição carpada. Ele disse, faça esse exercício na posição carpada, ou seja, com ângulo de 90 graus, com as pernas estendidas. E eu fiz e acertei. Só que... E tipo, improvável essa parada. Tipo, eu acho que também é porque eu sempre tive muita explosão. Eu sempre fui uma ginasta, uma das minhas características era a explosão, né? Então, por isso, muito alto, os exercícios.
Isso ajudou bastante para que eu tivesse, né, ali a precisão de fazer e de acertar. Tá. Pode ser que você faça e não acerte de primeira. Não era porque a gente ia errar de primeira que a gente não ia mais treinar, né? Também. Lógico. Porque foi aquela questão. Eu fui fazer, mas eu também não sabia qual ia ser o resultado final. Como ele... Na verdade, eu acho que ele já sabia o resultado final. Peraí, você acertou na primeira? Acertei de primeira. Fui e acertei. Aposentadoria. Após a lesão nos Pan-Americanos do Rio, os problemas de Dayana começaram a aparecer cada vez mais. Em 2008, ela fez uma cirurgia para corrigir o joelho que estava angulado em 10 graus. Em 2009, passou por outra cirurgia para retirar a placa de titânio colocada na cirurgia anterior. Sua reintegração à seleção brasileira só aconteceu em maio de 2011, informa o Sport News. Ainda assim, fez parte da delegação que participou dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, quando terminou na 12ª colocação por equipes. Após uma nova cirurgia no joelho, decidiu se aposentar do esporte que se dedicou durante anos. Daiane hoje. Atualmente, Daiane dos Santos trabalha como educadora física e palestrante, além de dedicar um tempo para a gestão do seu projeto social, o Brasileirinhos. Em 2014, Daiane estreou na TV Globo como comentarista no Mundial da Ginástica, função que exerceu novamente durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Você vai se arrepiar, e dessa vez é a gente que vai com você. Nós somos o time de ouro da Globo. Curiosidades. Primeira curiosidade. Em 10 de abril de 2005, na etapa brasileira da Copa do Mundo de Ginástica Olímpica, houve um problema técnico e a música com a qual Daiane apresentava sua coreografia na prova do solo foi interrompida. Mesmo assim, ela realizou a sequência até o final, acompanhada apenas pelas palmas do público. Valeu a pena, ela levou a medalha de ouro no aparelho com a nota 9.5. A competição ocorreu no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Segunda curiosidade. Daiane recebeu em 2005 uma proposta da revista masculina Playboy para posar nua. Ela recusou de cara o convite, mas depois, em uma entrevista ao site UOL, admitiu que toparia realizar o ensaio quando parasse de competir. Terceira curiosidade. No dia 30 de outubro de 2009, a Federação Internacional de Ginástica, FIG, divulgou uma nota do resultado de um teste antidoping feito por Daiane em julho que havia dado positivo. Na amostra da atleta foi encontrada a substância diurética furosemida, que costuma ser usada para mascarar anabolizantes. Mais à frente, foi averiguado que a substância foi usada em um procedimento estético e nunca houve relação com o esporte. Quarta curiosidade. O projeto Brasileirinhos, que possibilita desde 2016 o contato de crianças com condições financeiras limitadas com a ginástica artística, recebeu esse nome graças à música que foi tema da sua primeira vitória no esporte. Quinta curiosidade. O duplo twist escarpado, que é a manobra símbolo do atleta, recebeu o ranking de dificuldade Super E, que é o grau máximo de classificação de dificuldade das manobras, o que torna o salto um dos mais difíceis que já foram realizados. Pequenas marcas reflectivas coladas ao corpo são reconhecidas por um programa de computador, que através delas consegue descrever cada movimento do corpo. No laboratório de biomecânica, o professor Marcos Duarte reconstituiu os saltos carpado e esticado de Daiane. A brasileirinha virou uma imagem de computador. O estudo constatou que as acrobacias de Daiane são ainda mais impressionantes do que parecem. Ela não viola as leis da física, mas ela é uma boa demonstração de como o ser humano pode extrapolar seus próprios limites. Não é exagero dizer que Daiane voa. Durante a execução dos saltos, ela chega a 2,49 metros, 4 a mais do que o recorde mundial de salto em altura do cubano Javier Sotomayor. Quase 2 vezes o tamanho da própria Daiane, que mede 1,45 m. A gente está ainda tentando entender como ela consegue fazer esses movimentos numa fração de segundo. Mas voar alto assim tem um preço. O impacto na aterrissagem do ducto escarpado é equivalente a 14 vezes o peso do corpo da ginasta, de 41 quilos. Isso representa absorver meia tonelada numa fração de segundos. E chegamos ao fim da história de Daiane dos Santos, a baixinha que encantou o mundo com suas manobras no início do século XXI e virou um símbolo do esporte brasileiro graças a seus feitos absurdos e quase fora da realidade. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do que viu e ouviu, então eu lhe convido a deixar o gostei e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Você também pode participar diretamente no crescimento da nossa comunidade, basta deixar nos comentários alguma informação não citada ou outra personalidade que gostaria de ouvir sobre. Por hoje eu fico por aqui e desejo a todos um bom final de domingo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.